Uou. Bora lá. Cadê o tema? Esperar o pessoal chegar aqui. Boa, tamo. E aí, E beleza? aí, Ale, beleza, cara? Tudo bom e você? Tá Bem, frio aí ou graças a não? Deus. Tá frio, hein? Pra caramba, na minha idade aqui, eu tô sofrendo com frio. Tudo bem? Tá, beleza, como é que você tá? Tudo bem por aí? Bem. Joia também, tirando o frio. O papo de hoje vai ser sobre evangelho e preconceito. Então a gente começa com a música. Estou mal acostumado com a música aí já. Então a gente Legal, hein? começa, o pessoal está chegando aí, bem-vindo. O PC já está por aí também, Cassiana, Tássia, Marcela. Então a gente começa cantando. Qual vai ser a boa hoje, Gu? Pô, antes, Ale, em primeiro lugar, acho que eu não tive a Ah, oportunidade ainda, rapidinho, queria te agradecer, você, o PC. ah, Tem feito muito bem, tá louvando com você, me lembra o preparo igual da nossa comunidade. pô, Então, pô, bacana. é gostoso adorar com vocês aí. E a de hoje Pô, é prazer é uma das nosso. antigas. Ele exaltado. Boa, tô massa. Ele exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Rei exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Pô, massa. Obrigado por participar com a gente aí também. E é o seguinte, esses encontros virtuais assim, né, que a gente tem feito aqui de segunda-feira, né, e também alguns que eu sigo aí, mesmo com a distância, dão pra gente um senso de pertencimento, né? E isso tem feito bem Exato, pra mim também. Né? Então exato. eu agradeço você participar com a gente e a gente vai se congregando aqui, ainda que virtualmente. Beleza? Logo, Obrigadão, logo hein, mano. presencialmente. Logo presencialmente. Tudo isso vai passar e a gente vai estar junto. Beleza? Deus, cara, obrigado. Valeu, Um mano. beijo, te amo. Tchau, Obrigado. tchau. Valeu. Também te amo. Tchau. Agora a gente vai botar o PC aqui pra gente começar o nosso papo sobre evangelho e preconceito. Ué, cadê o Paulo César aqui? Tá, 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 tá. Cadê? O PC tá aqui. Vamos lá.
Vamos esperar o PC entrar aqui. Boa noite para quem não falei boa noite ainda. Oh, e Oh, aí? Irene Tuquerio, vida louca, Church. Beleza, mano? Tá frio aí? Você sabe o que é Irene Tuquerio? Não sei o que do senhor. O que é Reirene Tuquírio? Paz do Senhor. Ah, tá vendo? Beleza. É isso aí, vida Beleza. louca, Church. Tudo bem aí? Oi pro pessoal que tá Tudo bem. chegando aí. O papo de hoje, então, vai ser sobre evangelho e preconceito. E aí eu queria primeiro. Bom, vem até a calhar, porque ontem foi o dia, né, da consciência LGBTQIA+. Eu não sei se é exatamente essa a sequência toda aí, né? E aí, quando a gente fala de preconceito, vem muito à mente o lance da religião, né? Ou melhor, quando a gente fala de religião, vem muito à mente. Boa noite, Vonete! Vem muito a ideia de preconceito, né? Na cabeça das pessoas, até por aquilo que a gente tem visto, principalmente nos dias atuais, né? A religião muito ligada a essa questão do preconceito. E, de fato, num ambiente, aí eu falo do ambiente que eu mais tenho contato, né? Religioso, evangélico, é muito fácil você perceber preconceito. Então, por exemplo, chega tatuado, por exemplo. A gente até deixando um pouco de lado a questão de preconceito com relação à sexualidade, mas chega tatuado, por exemplo. O pessoal olha torto, né? Se você chegar tatuado em algumas comunidades evangélicas, o pessoal te olha torto. Chega divorciado lá, o pessoal te olha torto. Chega, chega ex-pastor, o pessoal te olha torto. Aliás, eu estava pensando o seguinte, que eu não estou sofrendo tanto com essa questão de isolamento social, porque depois de 15 de setembro, quando eu decidi não estar mais pastoreando, isso aí foi meio que natural. Eu já fui isolado socialmente por muita gente, né? Então, assim, você é visto com preconceito. Então, tudo aquilo que foge do padrão gera o preconceito nessa ambiência religiosa. E aí eu só queria trazer aqui a definição do dicionário. O Gustavo da risada, não, mas é verdade, cara. Assim, ó, na minha experiência de não estar mais à frente de uma comunidade evangélica, é a seguinte: as pessoas que eram amigas continuam sendo amigas, né? Mas as pessoas que mantinham uma relação estritamente religiosa e de projeção daquilo que elas esperavam que fosse um pastor, essas aí de fato começaram a me treinar para o isolamento social. Boa noite, Sérgio Zenilde. Beijo para vocês aí. Então, a definição do dicionário, Wikipedia, Aurélio, sobre preconceito, né? Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Tem mais a ver com o preconceito. Uma outra definição: sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal imposta pelo meio. Intolerância. Uma outra definição de preconceito: opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos, mas que é baseada unicamente em um sentimento hostil motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. Preconceito. Então, antes de eu falar um pouco da questão bíblica, você quer dar uma trazer luz a esse conceito de preconceito da Não, sua legal. perspectiva filosófica? Você aí já trouxe, né, o conceito do que é o preconceito, né? E aí, só lembrando que o preconceito, ele é o resultado da ignorância das pessoas que se prendem nas suas ideias, nas suas ideias pré-concebidas, né? Então, ele é fruto, ele é resultado dessa ignorância.
das pessoas que se fecham ali na sua caixinha, na sua visão de mundo e visão das coisas, desprezando os outros pontos de vista, né? Então, isso é fruto disso. E na maioria, e geralmente, o preconceito, ele se manifesta aí em atitudes raivosas, ele se manifesta em atitudes de raiva, ele vai se manifestar de maneira hostil. Geralmente é assim, né? Quando ele sai da moita, quando ele sai da máscara, da onde ele está camuflado, geralmente ele se manifesta assim. Deu asas, ele vai se manifestar assim, de maneira raivosa, de maneira hostil. E aí, Ale, antes de você falar da questão bíblica, mencionar os tipos de preconceito que existem. Boa. Quais são os tipos de preconceito? Então, tem alguns aqui relacionados. Preconceito com as mulheres. Aí esse preconceito ele tem algumas vertentes, pelo menos 3 aí, que é o machismo, a misoginia e o sexismo. Não vamos entrar em cada um deles, mas não dá tempo. Um outro tipo de preconceito é o preconceito com os negros, com os pretos, que é o racismo. Sim. Também tem o preconceito com os pobres, que é chamado aporofobia. Vamos falar aporofobia? Eu já senti. Eu já fui vítima, agora não sabia o nome disso não. Então, chama aporofobia. Quem cunhou esse termo foi uma filósofa contemporânea espanhola, chamada Adela Cortina. Depois, se interessar pelo assunto, ela tem uma visão legal. Ela cunhou esse termo, aporofobia, que é o preconceito com os pobres. Adela Cortina, uma filósofa espanhola. Interessante a visão dela, a percepção dela e a leitura dela. Você vai ver que ela vai trocando miúdos. Ela vai dizer que, no fundo, o preconceito na contemporaneidade tem a ver mesmo com o pobre, meu amigo. Essa é a real. Entendeu? E aí também tem o preconceito com os estrangeiros, que tem aquelas vertentes, aqueles caminhos da xenofobia e o etnocentrismo. Aí vai ter também o preconceito com os adeptos, por exemplo, de certas religiões. Aí na história a gente tem uns exemplos desse tipo de preconceito, muito marcante na Idade Média, por exemplo, protagonizado pelo cristianismo, que são as cruzadas cristãs, que foi um ferrenho genocídio aos muçulmanos. Também no período da Idade Média, caça às bruxas, não é? E também a chamada Santa Inquisição, só para dar um exemplo, no arraial chamado cristianismo institucional. E atualmente, dentro desse preconceito, as células religiosas africanas, indígenas e islâmicas, elas são fortemente afetadas pelos países onde tradicionalmente prevalecem o cristianismo institucionalizado, os países de maioria católica ou protestante. Não é? Obviamente, o preconceito religioso, ele também é interessante a gente observar que ele se mistura ao preconceito também cultural, nesse sentido aí. E aí tem o preconceito com os deficientes, não é? Preconceito com os deficientes. Isso acontece na nossa sociedade, não é? Por exemplo, o deficiente físico não tem espaço. Agora, de uns anos para cá que começou o pessoal batalhar para acesso, por exemplo, ao cadeirante, né? A sociedade ela não olha para esse pessoal, ela é preconceituosa com os deficientes, e a religião também ela é preconceituosa com os deficientes de uma forma geral. Repara dentro das comunidades
das igrejas, né? Quantos deficientes tem de todos os tipos, não é? As próprias construções dos santuários, dos templos, ela ignora os deficientes e todas as suas vertentes, não é verdade? Verdade. Parece que o céu só foi feito para quem não é deficiente, quem não tem, não é? E os templos, a religião mostra isso, esse tipo de preconceito que está na sociedade. E aí também tem um preconceito com a aparência. O pessoal que usa tatuagem, não é? A chamada gordofobia, o padrão de beleza que tem na nossa sociedade. Não é? Então, e isso é muito presente, esse tipo de preconceito, no mundo corporativo, né? No mercado de trabalho também. Né? É o preconceito com os LGBTs, não é? E aí tem a homofobia, e etc, etc. Transfobia, que é bem falado nos nossos dias. Tem o preconceito linguístico, e esse é o último para parar por aqui, que ele é motivado por diferenças de linguagem, né, dentro do mesmo idioma. Por exemplo, no Brasil, por ser um país de dimensões continentais, tem muito isso, essas diferenças, né, de linguagem, de sotaque. E quem mais sofre esse tipo de preconceito é aquele pessoal, são aqueles grupos que têm menor prestígio social. No nosso país são os nordestinos e os interioranos, pejorativamente chamado de caipiras. Né? Então são esses os tipos de preconceito que deu para relacionar aqui no meu iPad. No seu notebook. Paulo, mas é o seguinte, né? Antes até da gente entrar aqui na questão bíblica, eu tenho a impressão, eu não fui pesquisar sobre isso, que é o seguinte, que um dos fatos geradores de preconceito na gente assim, nas pessoas de um modo geral, é o sentimento de superioridade. Então, assim, eu só tiro o outro como menos porque eu me acho melhor. Então, eu me acho melhor do que o cara que não tem, que tem tatuagem. Então, porque tatuagem, assim, eu cresci ouvindo que era coisa de bandido ou de drogado. Eu nunca me droguei, nunca roubei, mas eu sou fã de tatuagem. Então, eu me acho melhor do que o cara que tem tatuagem. Eu me acho melhor do que o cara que fala arrastado, do nordestino ou do interiorano. Eu me acho melhor do que aquele que tem a opção sexual diferente da minha. Eu me acho melhor do que a religião que o outro pratica. Então, por isso, eu lido com preconceito com as pessoas por eu me sentir superior. Agora, isso é totalmente conflitante com o Evangelho de Jesus, né? Então, evangelho e preconceito, eu vou até parafrasear os racionais, evangelho e preconceito são palavras rivais. Então mostra para esses caras como é que faz. Então, assim, evangelho e preconceito são palavras rivais, porque no evangelho o que a gente aprende é que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que possa existir de bom na vida vem do alto do Senhor, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Ou seja, nada tem a ver comigo. Tudo é dele. Então, se nada é meu, tudo vem dele, eu não tenho razão pela qual eu me achar superior ao outro, ao próximo, porque, entendeu? Eu não tenho nada. Assim, eu tô alistado no mesmo rebanho de condenado que o próximo, a despeito dele ter tatuagem ou não, dele, enfim. E aí eu vou segurar aqui o comentário da Cassiana, que é muito pertinente para a gente falar já já. Obrigado, Cássia, a gente vai voltar aqui. Então é o seguinte, eu acho que esse sentimento de superioridade. Aí é o seguinte, eu dei uma batida de olho assim, rápida na Bíblia. Às vezes eu faço isso, só às vezes, senão eu me converto, aí vai ser problema. E aí é o seguinte, a gente vê que
Na genealogia de Jesus, ou seja, Jesus ele é descendente de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta, correto? E essa prostituta, ela foi usada para preservar a vida dos espias lá em Jericó. Então é o seguinte, você pode ver lá em Josué capítulo 6, o pessoal que está com a gente aqui. Então assim, Jesus ele descende de uma prostituta chamada Raabe. Aí a gente tem um livro da Bíblia com o nome de uma mulher, Ruth, que era de um povo, o povo de Moabe, que era de um povo moabita, e esse povo era, até então, proibido de participar da Assembleia dos Santos, ou seja, da Assembleia Religiosa, judaica, onde se fazia sacrifício, celebração, se deliberava sobre guerra, enfim, porque os moabitas eram considerados gente impura, gente como se fosse bastarda, gente como se fosse gente mutilada. E aí você vê que tem um livro na Bíblia com o nome de uma mulher cujo povo não era considerado digno pela religião da época. E aí a gente anda um pouco mais na Bíblia e vê aquele contato com Jesus e a mulher samaritana, que era de um povo que não se bicava com os judeus, a gente já falou bastante sobre isso por aqui, né? Era uma mulher que era uma espécie de Gretchen daquela época, porque ela havia sido casada 300 mil vezes e o homem com quem ela vivia naquele momento não era marido dela. Então Jesus ele rompe essa barreira, né? E ele tem esse contato com essa mulher, e essa mulher encontra a salvação, e a cidade toda vem para ouvir do evangelho por conta dessa mulher. Então Jesus ele quebra esse paradigma, esse preconceito com mulher e com samaritano. A outra coisa também é que quando você está no Antigo Testamento, você vê lá em Números capítulo 12, que Miriam, ela e Arão têm um conflito com Moisés, mas o começo desse conflito é por causa da mulher de Moisés, que é cuxita, ou seja, de origem etíope. Então, o princípio dessa treta entre Miriam com Moisés, ela começa essa treta por conta da mulher etíope de Moisés. Está lá, Números capítulo 12. E depois também eles questionam a autoridade de Deus só falar com Moisés, enfim, Miriam ela é castigada. Ela fica doente por conta disso. Então, veja o tamanho dessa treta. Aí a gente também pode ver lá, a gente já falou um pouco aqui sobre Jonas também, que é um cara que ele tinha preconceito com os ninivitas por questões políticas, por questões territoriais. Então, Deus ele trata isso em Jonas. E, por fim, na minha observação bíblica, a gente também tem a história de Pedro, que é mandado para a casa de Cornélio, que era um gentil, mas ele só vai porque ele tem uma visão em que desce um lençol do céu com tudo que é tipo de animal, e na visão a voz de Deus diz, mata e come. E aí Pedro falou, não, eu não vou comer coisa impura. E aí Deus diz assim, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E no mesmo capítulo, Pedro entende que essa visão era para ele aprender a não considerar ninguém impuro. Atos capítulo 10. Então, assim, um overview bíblico, a gente vê como a Bíblia ela quebra essa questão de preconceito, como a Bíblia trata e até castiga, no caso de Miriam, essa questão do preconceito, e a gente pode culminar com aquele versículo que diz que para com Deus não existe diferença entre pessoas, acepção de pessoas. Então, assim, é mais que claro que o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia, a narrativa bíblica, ela condena todo e destrói todo e qualquer tipo de preconceito. Você quer comentar algo a respeito disso, Paulo? Só enfatizando aí, você olha para Jesus, Jesus é o Evangelho, e o Evangelho é Jesus. Você olha para Jesus e você
não vê, em hipótese alguma e em momento algum, você vai observar Jesus sendo preconceituoso. Muito pelo contrário, você vai perceber Jesus ele rompendo essas barreiras do preconceito. Não é isso? Numa sociedade machista, misógina, na qual ele vivia, a maneira como ele tratou as mulheres. Não é? Numa sociedade onde também criança não era contada, como ele tratou as crianças. Não é isso? Ele rompeu todas as barreiras do preconceito. Então, se Jesus é o Evangelho é Jesus, então é inconcebível qualquer ente, qualquer ser que se diga discípulo de Jesus, que se diz um ente do Evangelho, é inconcebível essa pessoa ter uma postura e atitudes preconceituosas. Não existe. Não é compatível. Quem é discípulo de Jesus, quem foi selado na consciência com o Evangelho de Cristo, não tem atitudes de preconceito nem falas preconceituosas. Jamais. Muito pelo contrário. É alguém que vai se pôr contra isso. Sempre. É isso, é isso. Aí a Cassiana havia comentado o seguinte, que no jornalismo sempre foi muito comum que os profissionais nordestinos tivessem que fazer fonoaudiologia para perderem o sotaque, antes de trabalhar no telejornalismo. Graças a Deus isso melhorou. E é verdade, meu filho está estudando jornalismo e ele comentou que, de fato, o pessoal é posto para fazer fono para perder sotaque. Então é o seguinte, falando um pouco mais sobre essa questão de preconceito e evangelho, né, se o nosso referencial de espiritualidade, como você citou, Jesus é o evangelho, né, é Jesus, a gente não vai carregar isso. Aí tem até uma passagem muito interessante ou bizarra que eu vivi já. Eu estava numa roda, batendo papo com cristãos, e aí eu comentei, né, que eu não tive filhos pretos, porque eu não casei com uma mulher preta, né? Eu casei com uma mulher que tem uma ascendência, né, negra, eu também tenho uma ascendência negra, mas a cor da minha pele não é preta. Aí eu comentei, puxa, eu não tive filhos pretos, mas quem sabe eu não vou ter netos pretos. De repente os meus filhos podem se casar com pretos. Quem sabe eu vou ter neto preto. E a minha filha desde pequena, tipo, curtia boneca preta, ela gosta de gente preta, ator de cinema, ela acha os pretos mais bonitos, pessoal do esporte e tal. E aí eu comentei, inclusive minha filha, eu acho que ela tem uma queda por preto. Quem sabe ela não vai se casar com um negrão e vai me dar um neto negro, né? Aí uma pessoa comentou assim, ai, pastor, misericórdia, ela é tão branquinha. Então, assim, você vê como as coisas funcionam na cabeça desse racismo que a gente diz que não tem, né? Então, a gente diz que não tem esse racismo, mas bastou eu comentar que eu tenho a esperança de que minha filha, né, me dê neto preto, casando com um homem preto, né? Ai, mas imagina, então assim, como isso, esses preconceitos, eles vão fazendo parte de nós, né, da nossa sociedade. E a gente não, o que você comentou, não basta a gente tem que ser contra. Não basta a gente concordar, a gente tem que se manifestar contra. O que tem sido muito falado hoje, assim, que não basta você não ser racista, você tem que ser contra o racismo, né?
ter uma voz profética com relação a isso. O pessoal que está vendo a gente pode começar a mandar comentário, que aí a gente lê aqui e tal. Inclusive, eu não sei se está com a gente ainda, um amigo meu que certa vez comprou um apartamento na Vila Mariana, e ele, de família negra, o cunhado dele também preto. E aí ele comprou e foi mostrar o condomínio pro cunhado dele, né? Ele foi mostrar o condomínio. E aí chegou meio que o segurança com outro cara: oi, eu sou o síndico, vocês estão fazendo o que aqui? Eu falei assim: eu sou proprietário aqui. Então por que foram? Porque o cara era eles, né? O Ed é um mais mulato e o cunhado dele preto. Vamos lá. Infelizmente a igreja é um dos lugares mais racistas. Eu li o seguinte, tá, Paulo? Que é o seguinte: uma comunidade de fé predominantemente branca. Então, veja, se você sai das periferias e vai para os bairros mais de classe média, as igrejas evangélicas de classe média são predominantemente brancas. Concorda comigo ou não? Okay. As mais periféricas têm uma participação da comunidade preta maior. Mas quando você vai para as igrejas de classe média, são comunidades predominantemente brancas. Essas comunidades predominantemente brancas, elas têm dificuldade de entender a pauta dos irmãos pretos. E é muito comum a gente ver de púlpito, inclusive, piadinha com relação aos irmãos pretos, né? E você também já viu coisas a respeito disso. Mas o evangelho nos chama para um outro tipo de coisa. A outra coisa também que eu queria botar em pauta, e o pessoal pode comentar aqui, tá? Pode fazer comentário, pode discordar, pode fazer pergunta, porque o PC está aí para isso. A outra coisa também, Paulo, é o seguinte: eu percebo que uma das justificativas que parte dos religiosos usa para disfarçar o preconceito é o combate ao pecado. Então, assim, escondidos atrás da boa moral, ou escondidos atrás daquilo que eles julgam ser santidade, eles usam isso como argumento para sustentar o preconceito deles. Antes de você falar, Paulo, o Gustavo sugeriu aqui o filme Talento e Fé. Eu vou marcando aqui para eu pesquisar tudo depois. Você concorda com isso ou não, Paulo? Que muitas vezes atrás desse negócio da santidade ou da boa moral, a gente acaba enrustindo um preconceito. Por exemplo, comunidade gay tem dificuldade de se localizar numa igreja evangélica. A outra coisa, e você passou por isso, assim, o cara que se divorcia geralmente se sente constrangido no meio daquela comunidade evangélica. A pessoa, ainda que não se assuma como gay, ou que não se enxerga gay e tal, mas se tiver um jeito, no caso do sexo masculino, um jeito feminino de ser, ou se a moça tem um jeito mais másculo de ser, enfrenta preconceito. Se você é tatuado, piercing, se você usa roupa XYZ, então você não sente um ambiente favorável para você nesse tipo de comunidade. É isso aí, Wally. Por que acontece isso? Porque o pessoal é formado na moral religiosa. O pessoal é formado, é discipulado para ser discípulo da religião e não discípulo do evangelho, não discípulo de Jesus. Então, essas pessoas da religião, elas são moldadas e formadas na moral religiosa. A moral religiosa, ela faz um catálogo de pecados, não é? Faz um catálogo. E ela tem uma formatação, ela tem um estereótipo, não é isso? Isso é um problema muito sério, porque é apenas um estereótipo externo.
que não trabalha o interior da pessoa. É por isso que, por exemplo, dentro das igrejas evangélicas, né, de uma forma geral, da igreja evangélica, do movimento evangélico, por causa dessa moral religiosa que acaba fazendo as pessoas mostrarem o que elas não são e vão se camuflando cada vez mais, é por isso que dentro das igrejas tem pastor gay. E ninguém sabe. Tem líder de louvor gay. Né? Tem presbítero que trai a mulher. Mulher de presbítero que trai o presbítero. O pessoal acha que dentro do movimento religioso evangélico não tem nada disso. Mas se for trazer à tona tudo que tem, meu amigo, tudo que tem, que está camuflado e está escondido, e está debaixo dessa moral religiosa, meu, a coisa é bem feia, muito feia. Só que o pessoal ainda, aí o pessoal quer legislar sobre a vida das pessoas, o pessoal quer legislar sobre o casamento gay. Você está entendendo? O pessoal deixa adoecido o ambiente religioso, muitas coisas estão escondidas, não é? E aí quer legislar, quer fazer, às vezes, da nação uma grande igreja evangélica dentro dos padrões da moral religiosa, entendeu? Eu lembrei agora do Ricardo Gondim, que uma vez fez um artigo "Deus me livre de um Brasil evangélico", nesse sentido. Vamos lá. Sobre o filme. O filme retrata a realidade em uma das cidades mais racistas dos Estados Unidos. A diferença do evangelho e a diferença do evangelho nessa cidade. A ponto de o preconceito ser com Jesus. O racismo fica de lado. Top. Jesus no centro. Bacana. Eu vou procurar esse filme mesmo. Aí é o seguinte. Eu volto a falar que eu acho que essa questão do preconceito também tem a ver com o problema da gente ficar classificando o pecado. A gente acha que ser glutão, ser guloso, é menos problemático do que você ser um adúltero. A gente acha que você ser mentiroso, consumir pirataria, que você bater na esposa é menos pecado do que você ter uma prática homossexual. Então, assim, essa classificação de pecados em níveis de gravidades morais faz com que a gente seja permissivo com um grupo de pecados e a gente seja preconceituoso com um grupo de pessoas, né? E aí eu volto a falar também de algo que eu já citei aqui, de uma crítica que o Antônio Carlos Costa faz, de que nós, evangélicos, muitas vezes, a gente faz o seguinte: a gente dá à pessoa o nome do pecado que ela pratica. Isso também é um tipo de preconceito. Vamos lá. Borges SP, muito obrigado por participar com a gente. Por conta disso, muitas pessoas fora do padrão não se vê frequentando as igrejas, pelo fato de falas preconceituosas disfarçadas de que é pecado. Cara, você sabe de uma coisa? Que assim, a gente cria alguns padrões morais que não necessariamente são padrões do Evangelho de Jesus, que são questões tão elevadas, que se a gente fosse levar isso a termo, ninguém teria condição de estar numa igreja dessas, né? Então, assim, se a gente tratasse o presbítero que trai a esposa ou que bate na esposa da mesma forma com que a gente trata as outras questões, não ia ficar muita gente na igreja. Conheço e sou uma pessoa que não vai à igreja por conta do preconceito. E aí é o seguinte, Borges SP _, eu vou dizer uma coisa para você. De fato, nas instituições religiosas, você talvez não caiba. Eu, talvez, ou certamente, não me encontro nelas.
Mas na Igreja de Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo que é militante, que é viva, que está para além dessas denominações, dessas paredes, você é muito bem-vinda, você é muito benquista e você tem lugar nessa igreja, nesse corpo místico de Jesus que está para além das denominações, tá bom? E que Deus te abençoe para que você se encontre nisso, né? E não se esqueça que assim, ser parte da Igreja de Jesus é diferente de você ser parte de uma denominação evangélica. Para o céu, vai quem é a Igreja de Jesus, não quem é de denominação. Beleza? Paulo, você quer comentar algo sobre isso? Sobre o modo como o ambiente também ele é repelente das pessoas que não estão no padrão? Olha, eu queria chamar a atenção para o seguinte. O Brasil, nosso país, é um país que predomina o cristianismo como religião. É um país de maioria católico, não é? E cresceu muito também o número de evangélicos. Então é um país religioso, certo? Do viés cristianismo religioso. Então é um país de maioria cristã, não é isso? E aí eu estava vendo nesse país, nesse país religioso que é o nosso, eu estava vendo alguns dados, e aí eu vi que, por exemplo, em 2019 foram registrados 329 mortes de pessoas LGBT+, né? Isso dá uma morte a cada 26 horas. Também, eu estava vendo o levantamento de 3 anos, 2016, 17, 18. Sabe quantas mulheres foram assassinadas? Mais de 3.000 mulheres nesses 3 anos. Feminicídio no Brasil. Então, olha que contraditório. Um país que se diz cristão, que se diz seguidor do Cristo, tem esses dados que são marcas profundas e extremas do preconceito. E como você estava dizendo, você olha para a história, você olha para o nosso país, um dos grandes protagonistas do preconceito é a religião, é o movimento religioso, é o espectro religioso, que de alguma forma, motivado pela consciência de mérito, pela moral religiosa, se acha uma casta especial e superior de entes, de seres, aonde despreza os demais, né? Aonde se olha como a pessoa do bem e olha o outro que não se enquadra no seu padrão moral como a pessoa do mal, a pessoa do diabo. E eu sou de Deus. Isso é um grande problema. Né? E o pior é quando essas pessoas querem combater o mal porque ele é o bem. Então ele tem que ser o advogado de Deus, a palmatória de Deus na terra. Aí é um problema. Aí surge Ku Klux Klan, e todas essas loucuras da maldade humana. Sim. É o seguinte, a Igreja Evangélica Brasileira também, a gente criou um negócio, a gente não, né? Eu sou discípulo de Jesus, mas enfim, eu estou tentando ser discípulo de Jesus. A gente criou uma coisa também que é muito feia, que é chamar tudo que é das religiões de matriz africana de demônio. Aliás, é o seguinte, tudo que não é evangélico é demônio. E aí assim, cara, eu tenho o privilégio de ter contato com pessoas que são de religião de matriz africana. E eu até citei aqui semana passada que um dos meus amigos de treino, ele é pai de santo. Ele se chama Cristiano.
né? E o modo como ele encara o sacerdócio dele na Umbanda, e o modo como que ele encara as pessoas a quem ele serve como pai de santo, assim, entendam, o fato da minha fé ser outra não invalida o amor e a pureza de coração que ele tem, tá certo? Então eu não posso me referir à religião alheia de um modo pejorativo, porque a despeito da nossa diferença de fé, eu não tenho a condição, assim, o direito de menosprezar quem quer que seja. E um outro amigo meu de treino, não é pai de santo, mas ele é do candomblé. E aí, às vezes, a gente vai treinar, né? Eu tô falando de jiu-jitsu, e aí ele fala, agora que eu quero ver um pastor e um macumbeiro. Aí eu brinco com ele. Amarra ele, Jesus, amarra ele e tal. Mas assim, a gente lida com esse respeito. Agora, voltando um pouco aqui à questão do ambiente religioso. Você sabe o que foi que eu, talvez tardiamente, aprendi na vida, pessoal? É que é o seguinte, só Deus conhece o coração das pessoas, tá bom? Então é o seguinte, porque o cara, sei lá, o cara fez tal coisa. Deus conhece o coração dele. Porque ela traiu o marido, não sei o que lá. Deus conhece o coração dela. Porque divorciou. Porque é gay. Cara, assim, o meu papel como alguém que tenta ser discípulo de Jesus Cristo é proclamar o amor de Jesus, o perdão, a vida que é em Jesus, chamar para essa luz que é o próprio Jesus, na esperança de que a experiência das pessoas com esse evangelho, com esse Jesus, transforme as pessoas naquilo que o Jesus do evangelho quer que elas sejam, e não naquilo que eu quero que elas sejam. Então, depois que eu comecei a aprender isso, que, quem conhece o coração das pessoas é Jesus, é Deus, e não sou eu passei a ter uma facilidade de olhar para mim como pecador e de olhar com graça pro pecado alheio, porque é Deus que conhece, meu amigo. Entendeu? É Deus quem conhece. A gente não tem o direito de julgar quem quer que seja. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai fazer vistas grossas para aquilo que é errado, ou que é ilícito, ou que é injusto, ou que é contra a vida, ou que é contra o amor. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Deus conhece cada coração, por isso eu não tenho a capacidade de julgar ou ter preconceito com quem quer que seja. O Tim Keller, no livro chamado Profeta Pródigo, que ele fala sobre Jonas, ele comenta o seguinte, que uma das grandes mensagens do livro de Jonas é o modo como nós devemos tratar aqueles que são diferentes de nós. É isso. Porque, de repente, a gente se acha o Jonas, mas no fundo a gente é o ninivita, mano. A gente é o desobediente. É a gente que está fugindo de Deus. Bom, Cassiano comenta aqui, a cada 23 minutos, um jovem preto é assassinado. Isso em um país cristão. Cara, é um absurdo o seguinte. Então, vamos lá. A gente é um país cristão, predominantemente cristão, católico e evangélico, de um modo crescente evangélico, e a gente, de um modo geral, não tem uma pauta contra o racismo. A gente, de um modo geral, não tem uma pauta contra o feminicídio, porque isso não é expectativa da igreja evangélica, sendo que a vida humana é a prioridade no Evangelho de Jesus. Sabe que eu li um livro do James Cone, que é o pai da teologia negra nos Estados Unidos, chamado O Deus dos Oprimidos. Você não encontra esse livro mais para comprar, ele não existe mais. Então as pessoas têm compartilhado o PDF pela internet. Eu recebi o PDF. Não é pirata porque ele não se fabrica mais, não existe mais essa edição. Eu vi que tem uma edição à venda, tipo por R$238, que é tipo colecionador, sabe? Enfim. Mas o James Cone comenta o seguinte, do racismo na igreja
protestante americana, que enquanto os brancos oravam pelos negros, oravam para que os negros fossem melhores escravos, obedientes, que tivessem saúde e produzissem mais para os brancos. Enquanto isso, a oração dos negros por eles mesmos é que a libertação que foi dada para o povo no Egito também fosse dada para eles na escravidão americana. Então, você vai vendo assim, como a nossa perspectiva como igreja não é a perspectiva do que sofre, do oprimido, mas a gente, infelizmente, às vezes na história, escolhe o lado errado, o lado do opressor. Você quer comentar algo sobre isso? Eu só ia comentar nessa questão, por exemplo, do feminicídio, que essa questão do oprimido, quantas e quantas mulheres crentes viveram apanhando do marido, não é? E o pastor sendo conivente, não é? O pastor sendo conivente por causa de uma visão religiosa. Não era ele que tomava porrada, não era ele que tomava soco, né? Uhum, é isso. E outra, bater na esposa antes de ser pecado é crime. Exatamente. Concorda? E criminoso tem que responder judicialmente. Então, o pastor que encobre isso aí e não denuncia é coautor do crime. É coautor desse crime. Essa é a grande verdade. A gente está chegando aqui meio que na reta final do nosso bate-papo, faltam 7, 8 minutos aqui, e eu só queria dizer o seguinte. Certa vez alguém disse para mim o seguinte, que queria colocar uma faixa na porta da igreja. Todos são bem-vindos. E na minha cabeça, Alexandre, assim, o meu sonho é de que a igreja, enquanto comunidade, seja uma comunidade inclusiva. Não no sentido de ser permissiva, mas no sentido de ser compassiva e acolher quem quer que seja. Quem quer que seja. Seja a pessoa LGBT, QI+, eu acho que é essa toda a nomenclatura, seja de cor diferente da cor predominante da comunidade, seja de classe social predominante da comunidade, seja a pessoa que se achega à comunidade, mas vem de uma fé, de uma religião de outra matriz, que não a matriz cristã, seja o formato familiar do qual ela venha, diferente do nosso, mas que ela encontre numa comunidade de fé o espaço para se sentir amada, acolhida e ouvir o Evangelho de Jesus, porque ele sim é capaz de transformar corações, e não o nosso preconceito. Eu acho que é isso. Se alguém quiser comentar algo mais sobre isso, também pode mandar aqui, né? A outra coisa também, Paulo, que assim, é o modo como às vezes a gente usa a Bíblia para justificar preconceito, cara. Por exemplo, tatuagem, né? Eu vou falar de algo assim, que tem a ver com a minha experiência. As pessoas usam um trecho da Bíblia para falar de tatuagem, né? De não marcar o corpo em memória dos mortos, só que o mesmo texto bíblico fala sobre você ter 2 tipos de planta na mesma plantação, fala sobre você não ter cabelo frisado, não aparar a barba, fala sobre o tipo de roupa, o tecido de roupa que você tem que usar, fala sobre a sua casa ter eira e beira, o tipo de telhado que você tem que ter. Então, a gente pega um trecho destacado para impor o nosso preconceito e deleta todo o resto, fazendo um estudo bíblico raso, criminoso e preconceituoso. Essa é a grande verdade. É ou não é? Olha, é interessante você falar isso pelo seguinte. Tem muito pensamento, muita teoria que as pessoas encontram base bíblica, dão base bíblica. Tem muito pensamento que o pessoal dá base bíblica que é
anti-evangelho. Apesar do pessoal da base bíblica, é um ensinamento anti-evangelho. Então, se é um ensinamento que tem base bíblica e é anti-evangelho, não bate com o ensino de Jesus, joga fora, meu amigo. Não faz sentido para quem é discípulo de Jesus. Não é verdade? É isso. Sabe que uma coisa que eu aprendi com a minha esposa é o seguinte: as pessoas que não se enquadram ou nos moldes que a comunidade religiosa criou, ou não se enquadra na proposta que o Evangelho apresenta às pessoas, ou seja, às pessoas tortas, vai. Então, por que a gente tem que receber tudo que é tipo de gente na nossa comunidade e de um modo igual? Porque essa pode ser a única oportunidade que a pessoa tem de conhecer o amor de Jesus. Então, meu amigo, eu estou pouco me lascando se é homossexual, se é tipo Gretchen, tá no milésimo casamento, se a pessoa pratica poliamor, né? Eu não sei se é isso que chama, poliamor, se a pessoa é de direita ou se é de esquerda. Eu estou um pouco me lascando com relação a isso. A minha preocupação é, esse contato pode ser a única oportunidade ou a última oportunidade da pessoa conhecer o amor e a graça de Jesus Cristo. Então, eu não posso deixar com que o meu preconceito afaste as pessoas da mensagem do Evangelho. E aí, meu amigo, os religiosos que são intolerantes ao diferente, que cortem seus pulsos, que fiquem de mimimi, entendeu? Que mudem de igreja, se eu estivesse numa igreja hoje, assim. Então, porque mais importante é a gente transmitir o Evangelho do que cumprir os protocolos religiosos excludentes. Ou seja, desculpa eu falar até uma palavra chula aí, caguei, cara, para a religião. Eu estou preocupado em transmitir o amor e o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que quando eu estava à frente de uma comunidade de fé, eu dizia assim, quem quer vir servir a ceia aqui? E você lembra? Ia tudo que é tipo de gente, meu amigo. Eu não ficava fazendo tique na questão, é santo, não é santo? Cavalo em 7 de setembro. Chamava as pessoas para as pessoas se sentirem parte do corpo, sentir o amor de Jesus e sentir que Jesus é para elas. O perdão de Jesus é para elas. E é esse o evangelho que eu creio, meu amigo. Por isso, que eu amo Jesus. Jesus, ele é maravilhoso, ele é lindo. É por isso. Porque ele aceita um candango que nem eu. E se ele me aceita, meu amigo, eu não tenho condição de ser preconceituoso com ninguém. Beleza? E tem mais, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu que já exerci função pastoral, PC também, a gente ouve cada coisa de gente santa que dá vontade de vomitar literalmente. A gente passa mal, fica dias sem dormir, fica perturbado. Meu amigo, perto dessas coisas que a gente ouve de gente santa, a conduta homossexual, bicho, é fichinha, mano. A conduta do que divorciou, do que adulterou, do que casou de novo, do que não sei o que lá, é fichinha. Porque dentre os santos, eu já ouvi as coisas mais nojentas que eu jamais imaginei ouvir na vida. Por isso que eu me sentia parte da comunidade de Jesus. Amaranta, nós estamos juntos nessa, meu. Por isso que nós somos vida louca. Vida louca. PC, suas considerações para a gente chegar na reta final. Só lembrar de Gálatas 3, 27 e 28, que fala quem está em Cristo, falando quem está em Cristo, né? Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. É isso, todos somos um. Não há preconceito. E outra, a gente tem que olhar
para as pessoas como Jesus olha para nós, com um olhar de misericórdia, beleza? Amaranta, amamos você, o Cadu, o B, obrigado por ter caminhado conosco. Valeu, pessoal, até segunda. Beijo dos gordos para vocês.